O sol de fim de manhã caía macio sobre as copas das árvores do zoológico, desenhando sombras delicadas pelo caminho de pedras largas. O som distante de risadas infantis misturava-se com o farfalhar das folhas e o rugido abafado de algum felino que se espreguiçava atrás das grades. Era um dia de calmaria, daqueles em que o tempo parece desacelerar. O ar tinha cheiro de pipoca, algodão doce e expectativa. Entre os visitantes, um homem caminhava em silêncio, observando o mundo com olhos atentos e, ao mesmo tempo, distantes. Seu nome era Augusto Figueiredo, um dos empresários mais influentes do país. Aos 52 anos, dono de uma fortuna bilionária construída no ramo da tecnologia e da inovação sustentável, ele havia aprendido que o dinheiro podia comprar conforto, mas jamais paz interior. Vestia-se com simplicidade calça jeans, camisa branca e um boné azul, tentando se misturar entre os visitantes. Nenhum segurança, nenhuma pompa, apenas ele e seus pensamentos. Há meses, Augusto se sentia perdido. Tinha poder, mas sentia um vazio que o consumia silenciosamente. Viúvo há 3 anos, pai de uma única filha adulta que vivia em outro continente, ele andava buscando algo que nem ele sabia o que era. O zoológico, por mais infantil que parecesse, sempre o lembrava dos dias em que levava a filha, pequena e curiosa, para ver os animais. Era um lugar onde, por algumas horas, o tempo parava. Enquanto caminhava, notou uma pequena multidão se formando próximo à área dos ursos pardos. Crianças empoleiradas nas grades, pais conversando distraídos, câmeras de celulares registrando os movimentos do grande animal que, preguiçoso, circulava lentamente no espaço de terra batida. Augusto se aproximou, curioso. O urso era imenso, quase 2 metros de altura quando ereto, de pelagem castanha densa e olhar pesado. Parecia tranquilo, acostumado à presença humana. Algumas crianças jogavam pequenos pedaços de pão, mesmo contra as regras. O urso observava com lentidão, mastigando o que caía perto dele. De repente, algo mudou. Um grito agudo cortou o ar. Um som que gelou o sangue de todos ali. Uma mulher gritou o nome de uma criança, e o barulho de correria se espalhou. Um pequeno garoto, não devia ter mais que 5 anos, havia se desequilibrado e caído dentro da jaula. Por um instante, o mundo parou. O silêncio foi absoluto. As mãos cobriram bocas. Um par de olhos inocentes piscou confuso lá embaixo, enquanto o urso, curioso, parou o que fazia e virou o focinho em direção ao pequeno intruso. A mãe, desesperada, gritava sem conseguir mover-se. Os seguranças foram acionados, mas o tempo parecia correr mais rápido do que a reação humana. E então, em meio ao pânico geral, Augusto se moveu. Sem pensar 2 vezes, ele jogou o boné no chão, passou por cima da grade de segurança e pulou. O impacto da queda fez o público soltar um coro de espanto. Um homem rico, desconhecido por quase todos ali, agora estava dentro da jaula de um dos animais mais perigosos do zoológico. O coração de Augusto batia como nunca. O chão de terra fofa, o cheiro forte de animal e o peso da adrenalina o fizeram perceber. Não havia volta. O garoto chorava, sentado próximo a uma pedra. O urso, a poucos metros, começava a se erguer sobre as patas traseiras, observando os dois. O olhar do animal era indecifrável entre a curiosidade e o instinto. Augusto levantou as mãos, como se quisesse mostrar ao urso que não era uma ameaça. Falava baixo, tentando parecer calmo. Ei, pequeno, olha para mim. Tá tudo bem? Vem cá, está bom? O menino tremia, os olhos marejados. O público gritava desesperado, pedindo que Augusto saísse, que esperasse os tratadores, mas ele sabia que segundos poderiam decidir o destino daquela criança. O urso deu um passo, depois outro. A tensão era cortante. Augusto caminhou devagar, mantendo o olhar firme no animal. A lembrança da filha pequena atravessou sua mente como um relâmpago, o medo de perdê-la, o amor que o guiava. E, naquele instante, não era mais o bilionário, o empresário de terno e cifras. Era apenas um pai, um ser humano diante da vida. Vem, campeão, sussurrou, estendendo a mão para o menino. Quando o garoto se aproximou, o urso emitiu um som gutural, algo entre um rugido e um aviso. Augusto girou o corpo, mantendo o menino atrás de si. Suas mãos suavam. O coração parecia uma bateria dentro do peito, mas havia uma calma estranha em seus olhos.
De fora, os tratadores se aproximavam correndo com dardos tranquilizantes. O público filmava, outros rezavam. A mãe desabava em prantos. Augusto deu mais um passo para trás, trazendo o garoto consigo. O urso, talvez apenas curioso, os observava. O som dos gritos humanos parecia deixá-lo mais inquieto. Ele rosnou, e Augusto entendeu que não tinha muito tempo. O garoto tropeçou. Augusto ergueu nos braços, o peso leve do menino contrastando com a tensão esmagadora do momento. Ele caminhou rápido, tentando alcançar a lateral da jaula, onde os tratadores gesticulavam. Freneticamente, um estampido seco ecoou. O dardo atingiu o urso no ombro. O animal rugiu, irritado, e se virou de repente. O pânico se espalhou. Augusto acelerou, quase correndo, sentindo o chão vibrar sob seus pés. Ele alcançou a cerca no exato instante em que o urso cambaleou, cambiante entre o ataque e o torpor. Duas mãos fortes puxaram o garoto para fora, e em seguida seguraram Augusto. Ele foi erguido sob aplausos, lágrimas e gritos. Quando seus pés tocaram novamente o chão do lado de fora, a mãe do garoto o abraçou chorando. O menino soluçava, e Augusto, ainda sem fôlego, apenas fechou os olhos e respirou fundo. Os repórteres que estavam no zoológico correram para registrar o momento. Fotos, flashes, vozes, perguntas, mas Augusto não respondeu nada. Apenas olhou para o menino e sorriu. Tá tudo bem agora. A história correu o país em poucas horas. Milionário salva criança de urso em zoológico estampou manchetes e redes sociais. Mas o que ninguém imaginava era o que aquele momento havia despertado dentro dele. Naquela tarde, deitado em sua cama, olhando o teto do apartamento luxuoso e silencioso, Augusto percebeu que, pela primeira vez em muitos anos, havia sentido vida verdadeira pulsar dentro dele. Algo puro, humano, visceral. E naquele instante, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. A noite chegou sobre a cidade como um manto pesado. Na cobertura de vidro e concreto, o reflexo das luzes urbanas parecia se estender até o infinito. Augusto estava sentado em silêncio na varanda, observando as luzes dos prédios e o vai e vem dos carros lá embaixo. O copo de água em suas mãos tremia levemente, não por medo, mas por uma inquietação que ele não conseguia nomear. Desde o episódio no zoológico, sua vida havia virado um turbilhão. Canais de televisão, portais de notícias e redes sociais não falavam de outra coisa. O vídeo de um homem saltando na jaula para salvar uma criança havia se espalhado pelo mundo como fogo. Milhões de pessoas compartilhavam, comentavam, aplaudiam. Heróis sem capa, diziam as manchetes. O bilionário que desafiou a morte. Mas ele não se via como herói. Naquela noite, ao olhar o próprio reflexo no vidro da sacada, Augusto via apenas um homem cansado. Um homem que tinha tudo e, ao mesmo tempo, parecia ter perdido o essencial. O ato impulsivo no zoológico, que a todos parecia bravura, para ele tinha sido instinto, um momento de verdade num mundo de aparências. O celular vibrou sobre a mesa. Ele olhou a tela. Uma chamada de vídeo. Era Clara, sua filha, do outro lado do oceano, em um quarto iluminado pela luz amarelada do abajur. Ela o olhava com um sorriso nervoso. Pai, eu vi tudo. A voz dela tremia. Você podia ter morrido. Augusto sorriu com ternura. Eu sei, filha, mas eu não pensei, só agi. Eu sei, respondeu ela, com lágrimas contidas. E é por isso que estou orgulhosa. Mas ela hesitou. Pai, o que aconteceu com você? Ele respirou fundo, tentando encontrar palavras. Eu acho que acordei, Clara. Acordei de um sonho em que vivi por tempo demais. Ela o olhou em silêncio, entendendo mais do que ele dizia. Sabia que aquele homem, sempre ocupado, sempre distante, estava, pela primeira vez, se reconectando com o que importava. Depois da ligação, Augusto ficou olhando o horizonte até o amanhecer. A cidade acordava lá fora, mas ele já estava desperto por dentro. Nos dias seguintes, os convites começaram a chegar. Programas de televisão queriam entrevistas, empresas queriam associar sua imagem à ideia de coragem e altruísmo, e fundações o procuravam para discursos sobre empatia e humanidade. Ele recusou todos, até um dia em que algo inesperado aconteceu. Uma carta, escrita à mão. O envelope era simples, e a caligrafia tremida. Era da mãe do garoto. Dentro, havia apenas duas frases: o Senhor salvou a vida do meu filho.
E a minha também. Obrigada por me lembrar que ainda existem pessoas boas. Augusto leu aquilo dezenas de vezes. As palavras pareciam simples, mas carregavam um peso imenso. Foi então que ele tomou uma decisão. Algo dentro dele pedia ação. Não mais reuniões de negócios, não mais contratos. Era hora de fazer algo real. Na semana seguinte, viajou até o zoológico novamente. O local estava diferente. Faixas, flores, uma pequena placa de agradecimento colocada pela administração, em memória do ato de coragem que salvou uma vida. Ele caminhou pelo mesmo caminho de pedras, ouvindo o som das crianças, sentindo o mesmo vento leve que passava. Entre as árvores, parou diante da jaula dos ursos. O grande animal estava lá, deitado ao sol, tranquilo. Havia algo quase simbólico naquele reencontro: o homem e a fera, ambos sobreviventes de um mesmo instante. Um segurança o reconheceu e se aproximou, visivelmente emocionado. Senhor Augusto, eu estava aqui naquele dia. Ninguém acreditava que o senhor sairia vivo. O que o fez pular lá dentro? Augusto olhou o urso, respirou e respondeu com calma: o amor. Só isso. O segurança assentiu, sem palavras. Às vezes, as verdades mais profundas não precisam de explicação. Nos dias que seguiram, Augusto começou a se afastar discretamente dos negócios. Delegou a direção de suas empresas a pessoas de confiança e passou a se dedicar a uma nova ideia: criar um projeto social dedicado à educação emocional e empatia infantil. O nome veio naturalmente: Projeto Urso Dourado. A proposta era simples, mas poderosa: ensinar às crianças o valor da coragem, da bondade e da humanidade, longe das telas e da superficialidade. As primeiras turmas surgiram em escolas públicas, e logo a ideia ganhou força. Mas, enquanto o mundo aplaudia o novo Augusto, ele sabia que ainda havia algo por resolver, algo dentro dele. Às vezes, acordava à noite revivendo o som do rugido do urso, o olhar do menino, o frio na barriga. Havia medo, sim, mas também uma sensação de propósito que ele não sentia há décadas. Foi durante uma palestra em uma escola simples de periferia que ele percebeu o tamanho do impacto de tudo aquilo. Uma menininha de uns 8 anos levantou a mão e perguntou: Tio Augusto, o senhor teve medo? Ele sorriu: Tive, muito. Então por que pulou? Insistiu ela. Augusto olhou para o público, pensou e respondeu: porque o medo não é o que nos impede de agir. O medo só nos lembra do quanto algo é importante. A sala explodiu em aplausos, e naquele instante ele entendeu: o verdadeiro valor da vida não está em evitar o perigo, mas em escolher o que vale a pena enfrentar. Os meses se passaram, e a história de Augusto se tornou símbolo de inspiração. Um documentário foi feito, prêmios foram oferecidos, mas o que mais o tocava eram as cartas: crianças, mães, pessoas anônimas, que viam nele um espelho da coragem humana. Numa manhã tranquila, recebeu um convite inesperado. Um zoológico em outro país queria que ele fosse palestrar sobre o poder da empatia e o valor da vida. Seria a primeira vez que falaria em público sobre o episódio. Ele hesitou, mas aceitou. Durante o voo, olhou pela janela e pensou em como a vida era imprevisível. Um simples passeio havia mudado tudo, não apenas para ele, mas para todos que tocaram aquela história. Ao chegar, foi recebido como convidado de honra. No auditório lotado, jornalistas e crianças o esperavam. Ele subiu ao palco com passos calmos, olhou para a plateia e começou a falar: há meses, eu era um homem que acreditava ter tudo, mas eu não tinha nada, porque o que realmente dá valor à vida não se compra, não se mede, não se acumula. É o instante em que você decide fazer algo por alguém. É o momento em que o coração vence o cálculo. A plateia ficou em silêncio, atenta. Eu não salvei apenas uma criança naquele dia. Aquela criança me salvou também. Ela me tirou da jaula que eu mesmo havia criado, a jaula do ego, da pressa, da vaidade. As palavras ecoaram como um suspiro coletivo. Quando ele terminou, o auditório se levantou em aplausos longos, emocionados. E, pela primeira vez, Augusto chorou em público. À noite seguinte, a palestra foi silenciosa. O hotel em que Augusto estava hospedado ficava em uma rua tranquila, cercada por árvores, e o som distante de uma cidade que nunca dormia. Ele olhava pela janela, observando as luzes refletirem no vidro, como se tentasse enxergar dentro de si mesmo através delas. Havia algo diferente nele.
algo que nem a fama repentina, nem os aplausos, nem o reconhecimento internacional conseguiam explicar. Era uma sensação agridóce, uma mistura de paz e melancolia. Ele havia feito algo grandioso, mas o vazio de uma vida inteira ainda sussurrava no fundo do peito. De repente, um toque leve na porta. Augusto abriu e se deparou com um jovem rapaz, de uns 30 anos, segurando uma pequena câmera e um crachá pendurado no pescoço. Senhor Augusto, desculpe incomodar. Sou Daniel, repórter do canal local. Estou fazendo uma matéria sobre o senhor. Mas não é sobre o milionário herói, é sobre o homem. Augusto arqueou as sobrancelhas. O homem? Sim, disse Daniel, com um sorriso tímido. O homem por trás do gesto. Queria saber quem o senhor era antes daquele dia. A pergunta o atingiu como uma flecha silenciosa. Ele gesticulou para o rapaz entrar. Sentaram-se, e por alguns segundos o som do vento foi o único diálogo entre eles. Antes daquele dia, começou Augusto, eu era alguém que corria atrás do vento. Como assim? Perguntou o jornalista, curioso. Augusto apoiou as mãos sobre o joelho, respirou fundo e respondeu: eu tinha tudo o que o mundo chama de sucesso, empresas, carros, viagens, dinheiro, mas eu não tinha mais o que realmente faz um homem ser rico: tempo, propósito, amor. Eu me perdi tentando vencer um jogo que nunca termina. O jornalista não escreveu nada, apenas ouviu, em silêncio. E o que mudou? Perguntou, após alguns segundos. Uma criança, um olhar, o medo da morte e a chance de fazer algo certo, mesmo sem pensar. Augusto levantou-se e caminhou até a janela. Quando pulei naquela jaula, não pensei em quem eu era. Não pensei na fortuna, na imagem, na reputação. Só pensei na vida. E talvez tenha sido a primeira vez que eu realmente vivi. Daniel desligou a câmera. Acho que já tenho tudo o que preciso, senhor Augusto. Mas, se o senhor me permite, posso dizer algo pessoal? Claro, o senhor me fez acreditar que ainda dá para ser bom sem precisar de um motivo. Augusto sorriu. Então valeu a pena. O jovem saiu, deixando para trás um silêncio que parecia diferente, não vazio, mas a calmaria de quem finalmente entende o próprio destino. Nos dias seguintes, Augusto retornou ao Brasil. A imprensa o esperava no aeroporto com flashes, câmeras e perguntas. Ele apenas acenou, discreto, e seguiu para o carro. Não queria mais ser o foco de uma história, mas o autor de um novo capítulo. Ao chegar em Recife, foi direto ao março. O sol nascia no horizonte, e o cheiro salgado da brisa misturava-se ao calor das memórias. Ele caminhou até a beira, tirou os sapatos e deixou que as ondas molhassem seus pés. Ali, sozinho, lembrou-se do garoto, do olhar assustado, da confiança, da mão que agarrou a sua. Fechou os olhos e murmurou: obrigado, garoto, você me devolveu a vida. Nos meses que se seguiram, o projeto Urso Dourado cresceu. Escolas, comunidades e até universidades começaram a convidá-lo. Não queriam o empresário, queriam o contador de histórias. Augusto falava sobre coragem, sobre medo, sobre a beleza de viver com propósito. Cada palestra era uma confissão, um desabafo, um pedido de perdão por tudo que havia deixado de sentir. Mas o destino, como sempre, tinha planos maiores. Certa manhã, enquanto lia um jornal em sua varanda, Augusto viu uma notícia que o fez estremecer. A manchete dizia: pai do menino salvo por empresário sofre acidente grave e está em coma. O tempo parou. Ele releu várias vezes, o coração acelerando. Aquele homem, que ele nunca conhecera pessoalmente, era uma parte viva da história que havia mudado sua vida. E agora, parecia estar à beira da morte. Sem hesitar, ele pegou o telefone, localizou o hospital e pediu autorização para visitá-lo. Horas depois, estava lá. O cheiro de desinfetante, o som dos monitores, o silêncio pesado do quarto. O homem estava inconsciente, rodeado por tubos e máquinas. Ao lado, a esposa, a mulher que lhe havia mandado a carta, levantou-se ao vê-lo entrar. Senhor Augusto, o senhor veio. Eu precisava, respondeu ele, com a voz embargada. Ela sorriu, com os olhos marejados. Ele sempre falava do Senhor. Dizia que, graças ao Senhor, o filho dele ainda tinha pai. Augusto se aproximou da cama, tocou de leve a mão fria do homem e fechou os olhos. Agora é minha vez de retribuir. Durante dias, ele visitou o hospital, conversava com a família,
ajudava financeiramente, mas mais do que isso oferecia presença. Aos poucos, a situação do homem começou a melhorar. Os médicos chamavam de milagre. Augusto chamava de fé. Quando o homem abriu os olhos pela primeira vez, o quarto se encheu de lágrimas e sorrisos. Ele olhou para Augusto, reconheceu-o e, com voz fraca, disse: "Obrigado." De novo, Augusto apertou sua mão e respondeu: "Estamos quites agora, amigo." A notícia se espalhou novamente, reacendendo o interesse público, mas dessa vez, Augusto não se escondeu. Deu uma entrevista curta, direta, que ficou marcada na memória do país. O verdadeiro heroísmo não está em salvar vidas apenas, mas em cuidar delas depois. A frase se tornou símbolo. Escreviam em murais, camisetas, até em muros de escolas. O homem que antes representava o sucesso material agora representava algo muito maior: o valor da humanidade. Um ano depois, o governo o homenageou com uma medalha de mérito civil. Na cerimônia, ele subiu ao palco, olhou o auditório lotado e disse apenas: "Não me deem medalhas. Deem mais tempo às pessoas. É disso que o mundo precisa." Aplausos ecoaram por minutos. Mas, ao voltar para casa, o que mais o emocionava não era o reconhecimento, era a simplicidade com que a vida voltava a se mostrar bela. O sorriso de uma criança, o cheiro do mar, o pôr do sol refletindo na água. Pequenas riquezas que nenhum banco poderia guardar. Certa tarde, ao caminhar por um parque, um garoto se aproximou com um caderno nas mãos. "O senhor é o moço do urso, né?" perguntou o menino, sorrindo. Augusto riu. "Acho que sou. Sim, eu vi o vídeo na escola. Eu quero ser igual ao senhor quando crescer." "Espero que não, menino," disse ele, agachando-se para ficar na altura do garoto. "Espero que seja melhor. Que não precise pular em jaula nenhuma para descobrir o que é coragem." O menino o abraçou com força, e naquele instante, Augusto percebeu: sua missão estava cumprida. Naquela noite, ele voltou ao março. A lua cheia refletia na água como prata líquida. Sentou-se na areia, olhou o horizonte e sorriu. "Talvez a vida seja isso", murmurou. "Um salto no escuro, com fé de que o amor vai segurar a queda." As ondas responderam com um som suave, como um aplauso da própria natureza. Augusto fechou os olhos, respirou fundo e deixou que o vento o envolvesse. Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se completo. Não um milionário, mas um homem rico de alma, de propósito, de vida. E o mundo, sem perceber, havia ganhado um novo tipo de riqueza. Os anos passaram como brisa leve e, ao mesmo tempo, como vendaval que leva tudo. O zoológico, antes um simples passeio de domingo, tornara-se símbolo de uma nova fase na vida de Augusto. O milionário que um dia medira o valor da vida pelo peso do ouro, agora entendia que riqueza verdadeira se contava em batimentos do coração e lágrimas sinceras. Depois do acidente, a história se espalhou pelo mundo. Jornais e canais de televisão exibiram a cena heróica em que Augusto, sem pensar, pulou na jaula para salvar uma criança indefesa. Alguns chamaram de loucura, outros de milagre. Ele não via heroísmo apenas a reação humana mais pura possível: salvar uma vida. A menina, chamada Clara, se recuperou rapidamente. Seus olhos castanhos, cheios de brilho e inocência, tornaram-se um lembrete para Augusto do que realmente importava. Ele visitava Clara e sua mãe todos os dias no hospital, levando flores, livros e, principalmente, histórias. Com o tempo, aquela amizade transformou-se em algo quase paternal. Clara, que havia perdido o pai quando ainda era bebê, via em Augusto uma figura de proteção e carinho. Quando ela recebeu alta, fez questão de correr até ele e o abraçar forte, sem dizer uma palavra. Nesse gesto, o milionário sentiu o peso de uma vida inteira de solidão desabar. O homem que vivia cercado por mansões, carros e contas bancárias infinitas agora descobria que nenhuma moeda no mundo valia mais do que aquele abraço. A notícia do ato de coragem se espalhou não apenas pela cidade, mas por todo o país. Convites começaram a chegar de escolas, universidades e até instituições de caridade. Todos queriam ouvir o milionário que arriscou a vida para salvar uma criança, mas Augusto não queria fama. Ele só queria contar o que havia aprendido, que a maior fortuna de um ser humano é o amor. No primeiro discurso público, diante de centenas de jovens, ele se emocionou. As palavras saíram entrecortadas por lágrimas. "Passei a vida inteira tentando comprar felicidade.
Colecionei mansões, carros, viagens, mas nunca soube o valor de um abraço até aquele dia. Quando olhei nos olhos da menina, entendi que a vida é feita de gestos, não de posses. Hoje, sou um homem realmente rico, mas não de dinheiro. Rico de gratidão. A plateia aplaudiu de pé. Algumas pessoas choravam, outras apenas sorriram, entendendo, em silêncio, o significado de suas palavras. A partir dali, Augusto começou a financiar projetos sociais, em nome de Clara, o Projeto Esperança. Ele construiu parques, reformou escolas e criou uma fundação para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. E nunca quis seu nome estampado em nada. Deixe o nome da Clara, dizia sempre. Ela me ensinou a viver de novo. Com o passar do tempo, Clara cresceu, tornou-se uma jovem forte, curiosa e generosa, inspirada pelo homem que a salvara. Decidiu estudar medicina para salvar vidas como a dele havia salvo a dela. Augusto a apoiava em tudo, pagou seus estudos, foi às suas formaturas, e nos dias difíceis, sempre dizia: você é a prova de que o amor ainda move o mundo. Mas o tempo é implacável. O cabelo de Augusto, que antes já mostrava fios grisalhos, agora era completamente branco. Caminhava com mais lentidão, mas com o mesmo brilho nos olhos. Um dia, sentado em seu jardim, observando o pôr do sol, Clara se aproximou com lágrimas contidas e um envelope nas mãos. Papai Augusto, eu consegui. Fui aprovada no hospital que você tanto ajudou a construir. Agora, sou oficialmente médica. Ele sorriu, os olhos marejados. Eu sabia que o mundo ainda precisava de você. Não, o mundo precisou de você primeiro, respondeu ela, abraçando-o forte. Naquela noite, Augusto dormiu em paz. Sonhou com o zoológico, com o som das risadas de Clara, e com o urso pardo que agora, na memória, parecia mais um símbolo da vida selvagem, imprevisível, mas bela. Alguns dias depois, ele partiu serenamente, deixando uma carta sobre a mesa. Se um dia perguntarem o que é ser rico, diga que é ter alguém para quem sorrir, alguém por quem viver. O dinheiro é só papel, mas o amor é o ouro que nunca enferruja. O funeral foi simples, como ele havia pedido. Nenhum luxo, apenas flores brancas e música suave. Clara, agora médica, colocou uma pequena garrafa de água de coco ao lado do caixão, símbolo de simplicidade, de vida, de humildade. Para o homem que me ensinou que a verdadeira riqueza é o amor, disse ela em voz baixa. Meses depois, uma estátua foi erguida discretamente na entrada do zoológico, mostrando um homem estendendo a mão para uma criança. Sem nome, sem placas de ouro, apenas uma inscrição gravada em pedra: o verdadeiro milionário é aquele que compartilha o que o dinheiro não pode comprar. O sol se pôs naquele dia, tingindo o céu de tons dourados e rosados. O vento suave soprou entre as árvores, e Clara sorriu. Lá do alto, ela sentia Augusto estava em paz. E de alguma forma, o mundo parecia um pouco mais humano. Se essa história tocou seu coração, comente o que mais te emocionou. Inscreva-se e deixe seu like para que mais pessoas conheçam que o verdadeiro valor da vida está no amor, na empatia e na coragem de fazer o bem.